Por falta de informação, pesquisa e melhores estudos históricos, os brasileiros pouco conhecem sobre a verdadeira história do seu país. Sabem apenas superficialmente um pouco daquilo que aconteceu no rico passado histórico dessa grande nação. Para entendermos um pouco mais sobre esse interessante assunto, vamos precisar fazer uma retrospectiva histórica da situação política e econômica do Brasil no final do século XVI. O Brasil foi oficialmente descoberto pelo almirante português Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. Inicialmente, a exploração puramente extrativista tinha como os principais produtos a madeira, as ervas, peles de animais e aves raras, e eventualmente a captura de alguns escravos índios. O fidalgo Jerônimo de Albuquerque, cunhado de Duarte Coelho Pereira, fundador do engenho de Beberibe em Pernambuco, pediu autorização ao rei de Portugal para importar os primeiros escravos negros da Guiné na África. Isso ocorreu aproximadamente em 1538. Assim, se iniciava o triste período de escravização dos negros africanos no Brasil. Rapidamente, a ganância do ser humano levou os comerciantes de escravos a vender os negros como se fossem mercadorias, adquirindo-os de todas as formas de várias tribos africanas. A maioria dos negros da Bahia é descendente dos escravos que vieram da cidade de São Jorge da Mina, na Guiné, onde eram usados em trabalhos de mineração. O tráfico de escravos dava lucro à coroa portuguesa, que estimulava essa prática, já que também cobrava impostos dos traficantes. Outra região que fornecia muitos escravos para o Brasil era o Reino do Congo, que utilizou essa prática por mais de 300 anos. Apesar do homem branco comercializar os escravos, eles não entravam nas savanas e florestas para capturá-los. Eram os próprios africanos que se escravizavam-se uns aos outros. Este processo era de acordo com as etnias e com a supremacia de algumas tribos sobre as outras. Aqui no Brasil, os negros foram usados nas lavouras e nos serviços domésticos. As profissões liberais naquela época eram mais desenvolvidas pelos chamados cristãos novos, judeus e os muçulmanos convertidos ao cristianismo, para escapar das fogueiras da Inquisição. Durante a União Ibérica, que foi a união das monarquias de Portugal e Espanha em 1580 e que durou até 1640, relaxou a vigilância e o controle das capitanias hereditárias. Os escravos africanos também perceberam isto, e assim começaram a acontecer as primeiras fugas de escravos para as matas e as regiões mais afastadas do litoral brasileiro. E a partir de 1588, eles começaram a se reunir em aglomeramentos populacionais chamados de mucambos. Um grupo de mocambos formava um quilombo. Foi nesta época que começou a aparecer a figura do capitão do mato, que era o encarregado de caçar os escravos fugidos. Em 1606, um grupo de escravos jagas, que vieram de Angola, conseguiu fugir de algumas fazendas da capitania de Pernambuco e procurou se estabelecer na região oeste do atual estado do Alagoas, onde existia uma grande região montanhosa e selvagem. Neste local, na Serra da Barriga, eles deram início a um mocambo que ficou famoso entre os escravos. Ele foi chamado de Angola Janga, ou Pequena Angola. Este mocambo daria origem ao famoso Quilombo dos Palmares. Já nos primeiros anos da sua formação, o mocambo de Angola Janga começou a dar problemas, porque os negros invadiam as fazendas da região para libertar escravos, roubar armas e comida. E também para raptar as mulheres, pois elas faziam falta no mocambo. Alguns negros, por falta de mulheres, chegaram a casar com as índias daquela região. A prosperidade da produção açucareira no estado do Brasil começou a despertar a cobiça de outras nações, principalmente da Holanda, que tinha planos de invadir a região nordeste do Brasil, com a intenção de se apoderar dessa grande região produtora de açúcar. Em 1630, os holandeses invadem e assumem o controle do litoral de Pernambuco.
e das áreas produtoras de açúcar no Nordeste, que a partir desse momento passou a se chamar Nova Holanda. Nesta época, a fama do Angola Janga já era muito conhecida por todos os moradores da capitania de Pernambuco. Sabemos também que existem muitos documentos guardados na Holanda e em Portugal sobre este período da nossa história, e que precisam ser traduzidos e estudados. Porém, os pesquisadores brasileiros não têm incentivos financeiros para o custeio dessas pesquisas. Com isso, a nossa história e cultura sofre com o descaso. No final do século XVII, cerca de 40% de toda a população escrava existente no mundo estava localizada aqui no Brasil. A grande maioria da nossa população era constituída por escravos. É nessa altura da nossa história que entra em cena outra grande personagem histórica muito pouco conhecida pelos brasileiros. Ela foi a mais importante mulher do Quilombo dos Palmares. Estou falando de uma princesa forjada no clamor das batalhas e de sangue nobre. Seu nome era Alcatune Mohamed da Silva Santos, primeira rainha e criadora do famoso Reino dos Palmares. Alcatune nasceu na África e era filha do rei do Congo, conhecido como Dom Antônio Manimuzala I. Ela chegou ao Brasil com os 3 filhos já adultos, todos nascidos no Reino do Congo. O mais velho chamava-se Gangazumba, o segundo filho Ganazona e uma filha chamada Sabina, que muitos historiadores alegam ser a mãe de Zumbi. Fato impossível de ser verídico, já que Sabina teria chegado ao Brasil em 1666, junto com sua família, e Zumbi teria nascido em Angola Janga em 1655, 11 anos antes. Portanto, em sua origem, Zumbi não tinha sangue real congolês. Alcatune era uma brava guerreira e liderou um exército de 10.000 homens em 1665 contra a tribo dos Jagas e do exército português. As forças do Reino do Congo foram derrotadas. Alcatune foi capturada e seu pai teve a cabeça cortada e exposta em praça pública. O que muitos historiadores não sabem é que o rei do Congo, Dom Antônio, foi derrotado por forças armadas vindas do Brasil, controladas pelo paraibano André Vidal de Negreiros, que na época era governador de Luanda, em Angola. A chacina teria sido grande e cruel, porque, segundo relatos daquela época, as tropas portuguesas mataram mais de 100.000 congoleses, o que, sem dúvida, é uma quantidade impressionante de mortos. Alcatune, os seus filhos, membros da realeza do Congo e seus oficiais foram aprisionados e vendidos como escravos. Em seguida foram encaminhados para o porto de embarque, de onde seguiram viagem para o nordeste do Brasil. Durante essa viagem, ao cruzar o Oceano Atlântico, Alcatune, que já devia estar com uns 47 anos de idade, foi abusada sexualmente, por várias vezes por marinheiros. Chegando ao porto do Recife, em Pernambuco, Alcatune e seus filhos foram comprados pelo engenho Porto Calvo, em Alagoas. Alcatune era uma mulher bonita e com porte de nobreza. Foi comprada para ser escrava reprodutora. E quando chegou a Porto Calvo, foi obrigada a se casar com um escravo do engenho, para fins de reprodução. Mas uma princesa do Congo, uma das últimas herdeiras vivas e acostumada a mandar e a liderar, não ia mesmo se acomodar no papel de escrava. Alcatune e os seus aliados planejaram bem a sua fuga, e quando eles estavam numa plantação de cana, mesmo ela estando grávida, conseguiu escapar. Em sua companhia, os seus filhos e os demais escravos da sua etnia. Embrenharam-se na mata existente naquela região. Alcatune já tinha ouvido falar em Angola Janga, e foi para lá que se dirigiu durante a sua fuga do engenho Porto Calvo em 1666. Ela liderou um grupo de cerca de 200 escravos negros que foram se juntando a ela em busca da liberdade. Muito provavelmente alguns desses escravos já tinham lutado com ela na Guerra do Congo. Ao chegar no Quilombo, foi logo reconhecida e recebida com honrarias. Concederam a ela o direito de ter seu próprio mucambo, e a partir daí começou a influir cada vez mais na vida daquela grande comunidade negra.
Acabou fundando o Reino de Palmares entre os anos de 1669 a 1672, sendo eleita depois sua primeira rainha. No Reino de Palmares, o governo de cada território quilombola era dado para aqueles que já tinham sido chefes em outras ocasiões. Com seus conhecimentos políticos e a sua estratégia de guerra, Alcatune foi fundamental para a consolidação do Estado Negro do Reino de Palmares, que também foi chamado de República dos Palmares. Os negros do Quilombo plantavam quase tudo, pois suas terras eram férteis. Também criavam gado, galinha e produziam óleo de coco, aguardente e artigos de palha. Eram praticamente autossuficientes em tudo. A produção excedente do Quilombo era negociada nas vilas ao entorno da Serra da Barriga, em Porto Calvo e em Peneda. Eram trocados por sal, armamentos, ferramentas, pólvoras e outros bens. Havia um intenso intercâmbio comercial com os brancos e com as tribos indígenas. Em 1670, o Quilombo dos Palmares contava com cerca de 50 mil habitantes. E existiam no mínimo 11 mocambos dentro do Reino Negro. O Mocambo dos Macacos, que era uma espécie de capital do reino, tinha cerca de 1.500 casas e uma população estimada de 8 mil habitantes. Era protegido por uma cerca de madeira dupla e por torres de observação. O Mocambo do Amaro tinha cerca de 5 mil habitantes. E o Mocambo de Subupira era onde ficava o centro do poder militar e o conselho dos chefes dos Mocambos. Em 1677, a aldeia de Alcatune, que estava idosa, foi queimada durante uma expedição em que a destruiu. Não sabemos se a antiga rainha, que tinha mais ou menos 61 anos nessa ocasião, foi morta ou conseguiu escapar. Gangazumba nasceu no Congo em 1633 e tinha 38 anos quando se transformou no segundo rei do Reino de Palmares. Ele reinou por 8 anos, de 1670 até 1678, quando morreu, envenenado pelos seguidores de Zumbi. O Reino dos Palmares predominava a poliandria, ou seja, uma mulher poderia ter vários parceiros e filhos com todos eles. Isso servia para evitar as brigas entre os homens pela falta de uma companheira. Entre aqueles que ocupavam posições mais relevantes, predominava a poligamia, ou seja, um homem poderia ter várias mulheres. Gangazumba, por exemplo, tinha 3 mulheres e várias concubinas. Em 1671, teve início a luta do governo da capitania e dos senhores de engenho do sul de Pernambuco contra o Reino de Palmares. Essa luta foi motivada pelo medo do Quilombo se transformar em uma força incontrolável. O Reino dos Palmares era uma grande ameaça para os engenhos e a cidade do Recife. Começou então o período que alguns historiadores chamam de a Guerra dos Palmares, que durou aproximadamente 24 anos. Dessa data em diante, várias investidas foram feitas contra Palmares, de 1571 a 1573. O governador de Pernambuco, Fernão de Souza Coutinho, aprisionou cerca de 200 quilombolas e matou vários outros. Porém, não conseguiu conquistar Palmares. Em 1674, o famoso Terço dos Henriques, conhecido também como o Batalhão do Terço da Gente Preta, formado por negros e comandado por Henrique Dias, que também era negro, após várias baixas, desistiu sem sucesso. Em 1675, o sargento-mor Manuel Lopes atacou o Mocambo com cerca de 2.000 moradias. Nesses combates, foi ferido o jovem Zumbi dos Palmares, que levou um tiro na perna que o deixou manco para o resto da vida. Em 1676, um vigoroso contra-ataque das forças palmerianas sobre as tropas do coronel Antônio Jacobé Bezerra massacrou e expulsou todos que sobraram de volta para o Recife. Foi a maior vitória de Gangazumba, e, embalado com essa vitória, prosseguiu na guerra e atacou Porto Calvo, destruindo todos os engenhos pelo caminho, tornando-se grande inimigo da família Lins, que nos anos seguintes financiou várias expedições contra Palmares, juntamente com outros fazendeiros daquela região. O maior inimigo do rei Gangazumba, sem dúvida alguma, foi o astuto sertanista Fernão Carrilho,
que adotou a estratégia de atacar os mucambos dos líderes, para matar o maior número de nobres e forçar um acordo com Ganga Zumba. Foi durante um desses ataques que a rainha Alkatune sumiu para a história. Seus 2 filhos, Ganazona e o próprio Ganga Zumba, foram feridos nessa investida, que também matou 3 filhos de Ganga Zumba. Diante de tamanha chacina, Ganga Zumba resolveu entrar em acordo com o governo de Pernambuco para parar com a guerra. No começo de 1678, o governador da capitania de Pernambuco, Pedro de Almeida, ofereceu ao rei Ganga Zumba um acordo de paz, onde todos os negros nascidos dentro do Quilombo dos Palmares seriam considerados livres, e Ganga Zumba continuaria sendo líder, e poderia escolher uma região no Vale do Cucaú e levar o seu povo para lá viver livremente. Em troca, se comprometeria a entregar para as autoridades os escravos que fugissem e fossem para Palmares. Também teriam que se sujeitar às leis das autoridades portuguesas. Ganga Zumba aceitou o acordo em 1678 e partiu para o Vale do Cucaú com os seus familiares e todos que quiseram segui-lo, também aqueles que aceitaram o acordo de paz. Porém, Zumbi dos Palmares não aceitou o acordo e decidiu continuar a guerra. Em seguida, enviou uma tropa de guerreiros de sua confiança para uma conversa com Ganga Zumba no Vale do Cucaú. Porém, ao invés de conversa, envenenaram Ganga Zumba, que antes de morrer, empossou seu irmão Ganazona como herdeiro do trono de Palmares. Mais tarde, todos aqueles que foram morar no Vale do Cucaú foram reescravizados e distribuídos entre os senhores de engenho da região. O reinado de Ganazona durou 1 ano. Zumbi assumiu o trono de Palmares, mesmo sem ter sangue real e nem pertencer à linha sucessória do reino. Mas não há registros de como e nem por que isto aconteceu. Ganazona desapareceu da história sem deixar vestígios, colocando um fim contraditório e melancólico no Reino do Congo no Brasil. Zumbi estava certo em não querer fazer acordo com os traiçoeiros representantes da coroa portuguesa, mas errou em permanecer na Serra da Barriga. Em 100 anos de guerras, ensinaram aos seus inimigos todas as suas táticas de defesa e ataque, o que deixou o exército de Zumbi bem previsível e facilmente combatível. Com apenas 25 anos de idade, Zumbi dos Palmares foi aclamado em 1680 como o 4º rei do Reino dos Palmares, onde reinou por 14 anos. Pelo estado de guerra em que viviam no Quilombo, o período do reinado de Zumbi foi uma verdadeira ditadura, onde todos os direitos da população eram definidos por ele. Ninguém podia sair das terras do Quilombo sem a sua autorização. Quem desobedecesse era sumariamente executado. Durante os ataques às fazendas e aos engenhos, os escravos que se recusassem a se unir a ele eram levados como escravos para servir dentro do Quilombo. É muito contraditório que Zumbi seja o símbolo da liberdade quando ele próprio tenha instituído essa prática dentro de Palmares. Quando tinha apenas 6 anos de idade, Zumbi foi capturado pela expedição de Brás da Rocha Cardoso, dentro da região de Angola-Janga, e levado para a paróquia de Porto Calvo, onde foi entregue aos cuidados do padre Antônio Melo, que cuidou de sua educação. Zumbi foi batizado com o nome de Francisco. Aprendeu a falar português e também o latim, mas quando completou 15 anos, resolveu fugir e voltou para o Quilombo de Palmares. Ao chegar em Palmares, Zumbi logo aprendeu a lutar. E quando tinha cerca de 20 anos de idade, ajudou a combater a expedição do sargento Manuel Lopes em 1675. Zumbi mostrou muita coragem e já despontava como uma das grandes lideranças do Quilombo. A Zumbi é atribuída a famosa frase: aquele que não quer ser escravo não deve ter medo de morrer. Mais tarde, Zumbi casou-se com Dandara, uma guerreira negra do Quilombo, com o qual teve 3 filhos. Muitos historiadores confundem o paulista, sertanista e bandeirante Domingos Jorge Velho com Jorge Velho, destruidor de Palmares, que na verdade era sobrinho do bandeirante. Era caboclo que tinha a aparência de um selvagem, andava descalço e não sabia falar português, apenas tupi.
mas estava acostumado a organizar grandes expedições para combater índios e os negros quilombolas. Jorge Velho contou com a ajuda dos contingentes de soldados sob o comando do capitão-mor Bernardo Vieira de Mello, outro bandeirante. O total das forças que atacaram o Mocambo dos Macacos na Serra da Barriga foi estimado em cerca de 8.000 homens, com escopetas e também canhões. Esta foi a maior expedição militar no período colonial, uma vez que implicou com a mobilização das tropas militares de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia e Maranhão. As tropas de Jorge Velho e Bernardo Vieira cercaram o Mocambo e construíram uma paliçada com cerca de 600 metros, bem em frente à paliçada dupla do Mocambo dos Macacos, de onde podiam facilmente manobrar os canhões para disparar. No dia 6 de fevereiro de 1694, depois de um cerco de 3 anos e uma grande batalha final de 22 dias, o Mocambo dos Macacos, a grande capital do Reino dos Palmares, foi finalmente destroçada. Tandara dos Palmares e outros guerreiros preferiram suicidar-se a serem capturados, atirando-se das montanhas quando foram cercados pelas tropas inimigas. Nesta batalha, Zumbi foi ferido, mas conseguiu fugir para a Serra dos Irmãos, onde juntou um grupo de quilombolas sobreviventes do ataque, e resistiu por mais de um ano. Entre os negros capturados em Palmares estava o quilombola Antônio Soares, que foi torturado e, mediante a promessa que seria solto, revelou o esconderijo de Zumbi. Sob o comando do capitão Furtado Mendonça, seguindo as informações conseguidas com a tortura dos prisioneiros, localizou Zumbi no seu esconderijo na companhia de mais 20 guerreiros. Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1695, quando estava com 40 anos de idade, e o seu corpo foi enviado para Porto Calvo, onde teve a cabeça cortada, salgada e enviada para o governador em Recife. Sua cabeça ficou sendo exibida no pátio de uma igreja no alto de um poste, para servir de exemplo até a sua completa decomposição. Na verdade, a resistência dos quilombolas dentro do território do Reino de Palmares ainda não tinha terminado. O Quilombo de Palmares ainda resistiu a várias outras expedições. Isso durou por mais de 20 anos, até aproximadamente 1716, quando seu último Mocambo foi destruído e ele finalmente se dissolveu. Hoje, o Brasil é o segundo país do mundo em número de negros, só perdendo para a Nigéria. No último censo, 97 milhões de brasileiros se declararam negros e 91 milhões se declararam brancos. Assim, mais da metade da população atual do Brasil é negra e descendente de povos africanos. O sonho de liberdade dos escravos negros continuou vivo por mais de um século, vindo a concretizar-se somente em maio de 1888, com a completa abolição da escravatura. No Brasil, o Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro, justamente no dia que morreu Zumbi dos Palmares, o último rei do utópico Reino dos Palmares.